Olá pessoal, eu sou Marcelo Seabra, sou editor do blog O Pipoqueiro e sou um colaborador do Cinema de Boteco. Meu orgulho de fazer parte dessa turma e hoje estou aqui para trazer para vocês no vídeo uma discussão sobre o suposto fim do cinema de ação. Suposto fim porque essa semana saiu um texto no portal IG, na seção Gente, falando a respeito do que seria o fim do gênero de filmes de ação. Eu suponho que o autor provavelmente estava lendo na internet sobre o sucesso do filme O Protetor 2 com Denzel Washington, sequência de um longa que o ator estrelou há alguns anos e está fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e mais alguns países pelo mundo, a gente tem Missão Impossível 6, o efeito Fallout, fazendo também um maior sucesso em primeiro lugar nas bilheterias. Daí, por algum motivo não explicado, o autor traz essa tese de que o cinema de ação estaria moribundo e esses seriam os últimos filmes, os filmes que colocariam ali a pá de cal sobre esse gênero. Agora, uma coisa que eu aprendi na faculdade, desde que eu fiz uma primeira monografia, foi que se você tem uma tese, você começa a desenvolver a sua tese, e você não encontra argumentos para comprovar essa tese, ou seus argumentos são facilmente derrubados, eu acho que é melhor você desistir da sua tese e passar para outra. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu começar a escrever um texto, por algum motivo eu tive uma ideia ali que eu achei bacana no momento, mas quando eu comecei a fazer uma busca, uma pesquisa na internet, alguma coisa assim, eu percebi que não tinha ali muito fundamento. Aquela ideia que eu tive, infelizmente, não era uma ideia para se levar adiante. E aí eu abandonei essa ideia e fui correr atrás de outras coisas, esperar aí uma iluminação, alguma coisa assim que trouxesse outra ideia. Eu acho que é isso que esse autor desse texto deveria ter feito quando ele falou do fim do gênero de cinema de ação. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu estou com o texto aqui na minha mão, eu sou old school, jornalista que gosta de papel, e eu vou dar uma olhadinha aqui apenas para poder me situar e poder situar vocês do que eu estou falando. Tem alguns pontos que eu acho que são interessantes, eu não vou me alongar demais, mas alguns pontos são interessantes da gente trazer aqui para eu já poder oferecer meu contra-argumento e aí a gente poder chegar no final, na conclusão, que eu vou trazer mais alguns elementos. Então, olha, o autor começa falando que na era dos super-heróis, o cinema de ação, como era nos anos 80 e 90, está desaparecendo, já não é mais o mesmo e tudo mais. Primeiro problema que eu vejo aqui, logo de cara, no inicinho do texto, ele considera que filmes de super-heróis provavelmente não são filmes de ação, porque se ele já começa desconsiderando esses filmes, é porque ele não vê como no mesmo filão. Segundo, ele coloca filmes de ação como eram praticados nos anos 80 e 90. Cara, o mundo mudou, Muita coisa mudou, então os filmes, claro, deveriam mudar também. Nos anos 80 e 90, a gente tinha muito aqueles fortões, Foi quando surgiu aí Stallone e Schwarzenegger, Dolph Lundgren, esse pessoal todo, que eram todos fortões, fisiculturistas e tudo mais, e resolviam muita coisa na porrada. Realmente as coisas mudaram, o mundo é outro, graças a Deus, A gente não está ainda naquela forma de pensar. Então, sim, muitas coisas mudaram. Então, realmente fica um pouco mais difícil você encontrar um filme hoje que você diga assim, realmente esse filme tem a cara dos anos 80. Porque, no final de contas, nós estamos em 2018, Bom, ele coloca aqui que atores como Denzel Washington, Tom Cruise, Jason Statham e Liam Neeson garantem uma bela e digna despedida do gênero. É complicado você falar que, por exemplo, Tom Cruise já está no 6º filme de Missão Impossível e ele está preparando uma despedida. Liam Neeson teve 4 colaborações com o mesmo diretor fazendo filmes de ação, além dos filmes de ação que ele fez com outros diretores, além da trilogia Busca Implacável. É muita coisa para você poder falar que eles estão preparando uma despedida. Eu acho que fica um pouco complicado. É igual falar que o Romário estava se despedindo do futebol, São vários jogos, anos e anos, até realmente a coisa acontecer. E nesse caso aqui específico eu não vejo isso acontecendo. Bom, ele continua falando aqui que em um cinema de baixa tolerância ao risco. Isso é um lugar comum que várias vezes a gente vê as pessoas reafirmando que Hollywood, a indústria do entretenimento, não quer correr riscos. Então eles vão sempre no jogo ganho. E até um certo ponto, ok, eu concordo, mas isso não pode ser uma regra, isso não é uma regra. Não pode dizer que, não existe risco. Claro que existe. Se não existisse risco, a indústria não se renovava, a indústria não continuaria. Vem aquela teoria
do Edgar Morin, que é preciso renovação para que a coisa continue acontecendo. Então, eu acho isso um lugar comum intolerável. Bom, na continuação ele coloca junto com o cinema de ação a comédia romântica. Ele diz que ambos estão acabando. Não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem várias comédias românticas sendo produzidas e algumas delas realmente muito boas. O gênero comédia romântica é um gênero meio mequetrefe na maioria das vezes, mas a gente tem, sim, muitos bons exemplares. Eu publiquei aí recentemente, perto do Dia dos Namorados, um texto no Pipoqueiro com 5 filmes sendo indicados, além de uma edição inteira do programa do Pipoqueiro sobre comédias românticas. Então, sim, a gente tem bastante coisa bacana, não vou entrar nesse mérito agora. A questão do Protetor 2 estar em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos é bem interessante e trata-se da primeira continuação da carreira do Denzel Washington. Se fosse um gênero moribundo, por que um ator do quilate do Denzel Washington, que foi indicado a um Oscar nos anos de 2016 e 2017, nos últimos 2 Oscars ele foi indicado, por que ele iria escolher o Protetor 2 para fazer a primeira continuação da carreira dele? Isso é uma grande questão que fica, que o autor simplesmente ignora. Bom, Missão Impossível 6 eu já mencionei. Ele fala na sequência que há um lapso de carisma e o cinema de ação em si não se renovou. Isso porque nós não temos rostos novos, né? A gente não tem atores novos. Até aí pode ser que esteja aí um pouquinho de razão, porque alguns atores que foram lançados acabaram não vingando. Então, o próprio irmão do Chris Hemsworth, o Liam Hemsworth, fez um dos Mercenários com o Stallone. Acabou que não demonstrou ali ter muito carisma, né? Já fez outros filmes e tudo. Mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, um Baby Driver com Ansel Elgort, que demonstrou sim ter algum carisma, apesar das comédiazinhas bobinhas que ele vinha fazendo. E aí a gente tem, quem sabe, um nome para o futuro. Só que uma questão também que eu acho que é importante a gente ressaltar, que o autor aqui não leva em consideração, é que o ator não é um ator de filme de ação, não é um ator do cinema de ação, ele é um ator, ponto. Então ele vai fazer de tudo. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto para a gente poder acabar com esse estigma de que ator de filme de ação não faz outra coisa, não faz outro gênero. É bem complicado a gente ficar batendo nessa tecla. Bom, ele menciona mais embaixo aqui Bruce Willis e Nicolas Cage falando a respeito dos filmes que já chegam direto no mercado de home video, né? DVD, não sei se ainda tem, né? DVD, se alguém ainda tem, mas nesses serviços de distribuição, no Now, na Netflix e etc. Vamos voltar no Bruce Willis e no Nicolas Cage daqui a pouco. Ele menciona Jurassic World, Reino Ameaçado, falando que esse filme ficou bem à frente de outros filmes de ação lançados recentemente. Outra coisa que o autor parece ignorar: um filme não precisa pertencer somente a um gênero, não é? A gente pode ter um filme de ação misturado com outro gênero, como é o caso do Jurassic World e toda a franquia do Jurassic Park. A gente tem ficção científica misturada com ação. Afinal de contas, eu correndo, dirigindo um carro, com um dinossauro correndo atrás de mim, pronto para me comer, eu acho que isso é ação, né? Então, você dizer que Jurassic World, Reino Ameaçado, levou mais de 700 milhões globalmente, significa sim o sucesso de um filme de ação, né? Logo na sequência, o autor coloca que essa fadiga, né, que o cinema de ação, pela qual o cinema de ação estaria passando, fez com que novos ídolos fossem colocados, né, e as pessoas simplesmente passassem a adorar esses novos ídolos, como é o caso do Chad Stahelski e do David Leitch, os dois diretores do primeiro filme do John Wick, De Volta ao Jogo, que foi um filme muito elogiado, né, que já lançou o 2 e está vindo aí um 3 e uma série de televisão, The Continental, baseado nele, né, um spin-off baseado nele. E aí ele menciona que o Chad Stahelski já fez o segundo filme e o amigo dele, o David Leitch, fez Atômica e Deadpool 2. 2 filmes de ação que foram extremamente bem sucedidos. Logo, cadê o fim que eu não estou vendo, né? Aí ele coloca que The Rock, né, ele lembra que o The Rock existe, que é um ator exclusivo, né, praticamente, porque ele faz sim algumas coisas aqui e ali, ele tem um senso de humor apurado, mas ele realmente é predominantemente do gênero de ação. Ele menciona que Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme mais com a cara dos anos 80 e 90 do que dos anos de 2000, 2010. Ou seja, ainda temos filmes com a cara dos anos 80 e 90. Logo, né, cadê o problema que esse autor está vendo? Bom, finalizando o texto aqui, eu acho que não tem necessidade de entrar em mais detalhes sobre esse texto específico. Eu trouxe aqui a lista
as 10 maiores bilheterias nos Estados Unidos até então, do cinema. 10 não, 20 na verdade. São as 20 maiores bilheterias, segundo aquele site do Box Office Mojo, que ele faz esse levantamento de bilheterias. E a gente tem, entre os 20 primeiros filmes, pelo menos 14 podem ser colocados, classificados como filmes de ação, incluindo aí os filmes de super-herói, porque sim, eles são filmes de ação. O primeiro lugar é o Pantera Negra, o segundo lugar é o Vingadores, a Guerra Infinita. Então, todos esses filmes são filmes de ação. A gente tem aí outras misturas de gênero, por exemplo, o Jogador número 1, do Steven Spielberg, que está em 10º lugar. Tem o Ocean's 8, né, o 8 Mulheres e um Segredo, que também é um filme de ação, um filme de roubo, né, e está nessa lista também. Um Lugar Silencioso é uma mistura aí de ação com terror, porque é um filme tenso, mas ao mesmo tempo é um filme bem acelerado. Interessante. Todos esses filmes estão aí nessa lista das 20 maiores bilheterias. Então, assim, tem muito filme, né? Bem mais do que a metade dos filmes que tiveram maior bilheteria são filmes do gênero de ação. Bom, voltando aqui a alguns nomes famosos, né? Alguns nomes bacanas aí do cinema de ação, vamos relembrar algumas coisas aqui. Sylvester Stallone recebeu uma indicação ao Globo de Ouro, na verdade ele recebeu o Globo de Ouro, e uma indicação ao Oscar de melhor coadjuvante por Creed, isso há 2, 3 anos atrás. E já está fazendo o Creed 2 agora. Então essa história de que ele está tentando voltar com personagens, esse tipo de coisa para tentar voltar ao sucesso, não é bem verdade, porque ele já vem fazendo isso há bastante tempo, ele sabe muito bem quais são os personagens dele que trazem lucro, que trazem assim, uma revigorada na carreira dele. Ele acertou muito a mão, tanto com Rocky Balboa quanto com Creed, e agora está trazendo o Creed 2. Então a gente não pode falar que isso é simplesmente uma jogada para poder pegar, né, mais dinheiro, uma jogada caça-níqueis ou qualquer coisa assim. O Sylvester Stallone tem engatilhados aí Rambo 5, Creed 2, Rota de Fuga 2 e 3, já tem o 3 em pré-produção, o 2 daqui a pouco está chegando aí, e o Mercenários 4, ou seja, é muita franquia para um cara só. Para você falar que o gênero está acabando. Só o Stallone, que é um dos grandes nomes do cinema dos anos 80, tem esse tanto de projeto em pré-produção ou já pronto, né? Liam Neeson é um cara que começou a fazer filmes de ação, parece que tomou gosto pela coisa e meteu as caras, né? Ele tem 4 parcerias com o Jean Nicolette Serra, né? Algumas boas, algumas nem tanto. Tem a trilogia Busca Implacável, que o primeiro é um guilty pleasure, o primeiro é bem legal, aí depois a coisa realmente desce o barranco. Tem aí 2 filmes que eu gostei bastante, que eu gostaria de reforçar aqui, que são A Perseguição e Caçada Mortal. São 2 filmes bem interessantes que ele fez. O Caçada Mortal, inclusive, é mais um estilo assim noir, né? Um policial noir, assim, com ação, que inclusive levou o Liam Neeson agora a assinar recentemente um projeto para fazer o Marlowe, Philip Marlowe. Vai ser um novo filme, uma nova aventura do detetive do Raymond Chandler. Em meio a isso, ele fez Silêncio, com Martin Scorsese, ele fez Terceira Pessoa, ele fez o filme do Mark Felt, né, o Garganta Profunda, e tem um spin-off dos Homens de Preto, programado aí para sair. Ou seja, não é um ator de ação, é um ator. Ele tem vários projetos, em vários gêneros, e alguns deles, sim, são filmes de ação. O Nicolas Cage tem 6 projetos para 2018, 6, mais 4 em produção. E é um ator que, vale lembrar, tem um Oscar, né? Despedido em Las Vegas. Então hoje ele virou uma caricatura, ele faz uns projetos às vezes bem ruins, mas é um cara que tem seu valor e está aí fazendo o gênero de ação ir para frente. Bruce Willis tem aí Vidro, né? O Mr. Glass, para sair, que é um novo filme, é uma nova aventura no universo do Corpo Fechado, né? Do Unbreakable, que é um filme fantástico. E tem também outros 4 projetos, além de um novo Duro de Matar. Ele sim vai fazer um novo Duro de Matar, Year One, alguma coisa assim. A gente tem Denzel Washington, como eu mencionei, foi indicado a Oscar nos últimos 2 anos. Aí, ele foi indicado pelo Roman J. Israel Esquire e pelo Limite Entre Nós, o Fences, né? Então, 2 dramas pesados, assim, complicados às vezes de assistir, mas nada a ver com ação. Ou seja, é um ator que transita muito bem entre os gêneros. Então, além disso, a gente tem filmes que mereciam sequência. Eu peguei aqui 2 exemplos que são baseados em livros, e existem vários livros com esse mesmo personagem, então a gente poderia facilmente imaginar que o Denzel gostaria de fazer aí uma franquia, né? Que é O Diabo Veste Azul, que é um filme muito bacana, com um detetive muito legal, e O Colecionador de Ossos, que também foi um grande sucesso, né? Um dos
primeiros papéis aí, eu acho, os papéis mais bacanas da Angelina Jolie também. É um filme que poderia facilmente ter ganhado continuação. Por que ele foi escolher logo O Protetor para fazer O Protetor 2, né? Que é um filme de ação? Então, fica aquela coisa, né? Cadê aí o fim que nós não estamos vendo? Um nome que o autor menciona por alto é o Dwayne Johnson, né? O vulgo The Rock, que tem 9 projetos em produção, entre sequências, entre histórias originais e adaptações de quadrinho, como é o caso do Adão Negro, né? Que ele está cotado aí para fazer 2 filmes, um solo do personagem e uma participação no Esquadrão Suicida, no próximo filme, né? Na sequência daquela bomba. Em 2017 ele lançou 3 filmes, em 2018 ele já tem 2, 2018, que eu estou falando, né? Nós estamos aqui entrando em agosto e ele já lançou 2 filmes, então ainda dá tempo de lançar mais coisa esse ano. Um nome que ele nem menciona, não sei porquê, ao falar de filmes de ação, é o Vin Diesel, né? Que é um ator praticamente de filmes de ação, exclusivamente de filme de ação. Fez um ou outro drama, um ou outro, né? Qualquer coisa diferente. Cara, ele está chegando ao 10º Velozes e Furiosos, que é uma franquia que é amada, que é adorada, que dá uma bilheteria danada, que vai trazendo gente. Daqui a pouco Velozes e Furiosos é o novo Mercenários, né? Tá trazendo um tanto de gente para dentro para fazer mais filmes. Além dos 10 Velozes e Furiosos que já estão agendados, que já estão, né, o 10º já está em pré-produção, a gente tem um spin-off também, que vai contar com os personagens do Jason Statham e do The Rock, né, do Dwayne Johnson, que vai se chamar, como é que é o nome dos personagens? Hobbs e Shaw, que são os 2 personagens. Ele tem também um triplo X4, né? Ele fez o primeiro, largou o segundo para lá, aí não conseguiu muita coisa, voltou para o terceiro e agora vai fazer um 4º. Ou seja, tem bastante coisa ainda, né? Bastante água para rolar ainda. Agora, 2 nomes interessantes que eu gostaria de ressaltar aqui, só para a gente poder terminar essa conversa, essa reflexão aqui sobre esse suposto fim do cinema de ação, são os nomes do Steven Seagal e do Jean-Claude Van Damme. São 2 atores que se despontaram aí na década de 80 como grandes mestres de artes marciais, né? Ninguém duvida que eles realmente lutem pra caramba, já tenham ensinado aí muita gente, já tenham feito muita coisa bacana. Mas são 2 nomes que a gente não tem ouvido com uma certa frequência. E se eu disser para vocês que eles continuam lançando vários filmes por ano, ganhando uma nota preta? Você acredita? Pois é. A gente não pode achar que todo ator faz todo filme para sair no cinema, fazer uma bilheteria fantástica, todo mundo ouvir falar e aí ele continuar escolhendo e fazendo grandes filmes. Não tem espaço para todo mundo realmente. Então não tem como esse tanto de gente ficar em evidência esses anos todos. E aí o que acontece com o Steven Seagal, por exemplo? Ele tem uns filmes tão genéricos que são lançados diretamente para o mercado de home video, que ele lançou 3 filmes seguidos nos quais o nome do personagem dele é John alguma coisa. Então assim, ele nem tem preocupação de inventar um nome criativo. É John fulano, John ciclano e John beltrano. Tá resolvido. Ele teve isso nos anos de 2016 e 2017. Ele tem estipulado hoje um mercado de 600 milhões em DVD. Ele faz circular já com os últimos filmes que ele lançou aí. Ele levou aí de dinheiro 600 milhões, que é muito mais do que alguns atores que estão às vezes mais em evidência, como, sei lá, um Chris Pratt da vida, alguma coisa assim. Então, é um mercado que sim, o Steven Seagal sempre esteve de olho. Se você procurar o nome dele no IMDb, você vai ver o tanto de filme que ele lançou, que provavelmente você não ficou sabendo. Primeiro, porque talvez não interesse, e segundo, porque não passou no cinema, né? Foi direto para o mercado de home video e ainda assim faz circular uma quantia boa de dinheiro. O outro nome é o Jean-Claude Van Damme, que tem 4 projetos para 2018, ou seja, talvez ele ganhe menos por projeto, porque são projetos menores, são projetos que saem direto em vídeo, mas ele faz 4, né? Ao invés de fazer um e ganhar um dinheirinho bacana, ele faz 4 e ganha às vezes mais do que um dinheirinho bacana. Em 2017 ele lançou um filme chamado Kill 'Em All, que por algum motivo ganhou o nome em português de O Vingador da Iugoslávia. Você vê que, né, é difícil falar esse título sem rir, mas é realmente um mercado interessante, porque vai ter gente para ver O Vingador da Iugoslávia. Então, se tem gente para ver isso, tem gente para continuar acompanhando o cinema de ação por muitos e muitos anos. Então, a intenção desse vídeo foi só contestar esse texto, mostrar que às vezes, né, os textos que a gente lê pelos portais da vida aí podem ser um tanto quanto preguiçosos, com os argumentos bem fáceis de derrubar. E não, o cinema de ação não está acabando tão cedo. A gente tem muita gente boa aí, inclusive atores oscarizados, né, como a gente pôde ver, Denzel Washington, né, o próprio Nicolas Cage. Então,
não tão cedo a gente não vai ver o fim desse gênero. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Visitem lá o Cinema de Boteco, visitem o Pipoqueiro, claro. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Beleza? Valeu!